Olá para você, aluno, para você, candidato do vestibular UEL 2022, prova já na semana que vem, dia 6 de março. Eu sou Edson Neves, jornalista responsável por essa edição do Folha Veste, parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista. E aqui comigo o professor Nilson Douglas Castilho, que sempre vem colaborando conosco aqui nos materiais do Folha Veste. E agora a última entrevista desse projeto, professor. Vamos ali colocar os pontos finais, tudo que nós conversamos e também com os outros professores aqui do Colégio Marista. Professor, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua atenção de sempre aqui conosco. O que o aluno deve se atentar faltando menos de uma semana para o vestibular, que é um momento muito importante, é um momento muito aguardado? Quais são as primeiras impressões que o aluno deve ter e o que ele deve se atentar também no sentido de uma preparação? Mais uma vez, obrigado, Edson, pela nossa conversa. Nesses momentos finais, como eu sempre digo, não adianta a gente querer atirar para todos os lados e querer dar conta de tudo. Se o estudo ele tem que ser assertivo ao longo da preparação para o vestibular, quanto mais nas últimas semanas. E também entender que tem coisas que são importantes, como manter momentos de descanso, momentos de relaxamento. Então, manter uma rotina adequada para que você cuide da sua saúde, porque daí você poderá estar presente na prova com uma boa saúde, e atendendo exatamente aquilo que são as suas maiores dificuldades nessas últimas semanas. Inclusive, acho que vale uma dica interessante. Saiu a revista Diálogos Pedagógicos no site da UEL. Essa revista Diálogos Pedagógicos, ela sempre faz uma revisão e uma revisita ao vestibular do último ano. Então, é a segunda edição desse novo modelo de vestibular da UEL no contexto da pandemia. Então, é a primeira revista Diálogos Pedagógicos com olhar para essa visão voltada ao contexto da pandemia. Então, lá eles têm expectativas de resposta, expectativas de como poderia ser conduzida a redação, questões comentadas das diversas áreas do conhecimento. Acho que vale a pena o aluno se atentar para essa revista Diálogos Pedagógicos, fazer uma leitura atenta dela, porque pode dar pistas para esse vestibular do próximo dia 6. Até para o aluno entender também como que a UEL corrige essas respostas, Sim, né? Como é que ela analisa essas questões. Exato, perceber a expectativa de resposta que ela quer, como ela gostaria que fosse feita a construção do raciocínio do aluno. Por mais que tenha questões de múltipla escolha, a múltipla escolha ela revela o resultado do processo. O processo é importante. Se o aluno souber processar o seu raciocínio, jamais ele vai chegar a uma resposta. É importante que ele leia aquela revista com bastante cuidado e com bastante critério. Questões semelhantes também, às vezes uma palavra ali que está diferente, que é o distrator da questão, o aluno, poxa, mas por que eu errei? Tem toda essa resposta no Diálogos Pedagógicos. Sim, bem como a distribuição dos conteúdos por componente. Então, como é uma nova estrutura, são só 50 questões de conhecimentos gerais, como ficou essa distribuição no ano passado? Pode ser que ela tende a ter um padrão. Talvez não, mas são pistas que o aluno pode ter ali como preparatório. Redação também, professor? Com certeza. Inclusive, na redação há expectativas de resposta e modelos de redações que foram bem posicionados, com boas notas. Então, isso tudo vale muito a pena o aluno ler, sim. E, professor, na hora do vestibular, o aluno recebeu a prova, o que ele também deve se atentar? Lembrando que a UEL é uma prova temática, então logo no início ele já tem tema de redação. Como que o aluno pode fazer também? Eu digo no sentido, professor, de uma gestão de tempo, de uma estratégia do próprio aluno. Ele começa das questões que ele tem mais afinidade por disciplina, ele dá uma olhadinha na redação para talvez ele já ir entendendo como que ele pode fazer, ele dá uma olhada em todas as questões primeiro. Isso é muito particular ou dá para a gente listar algumas orientações para isso também? Essa é uma questão muito particular, porque depende muito do aluno e como ele administrou os seus estudos. Mas eu sempre sugiro aos alunos que iniciem pela redação. E não necessariamente passar a redação a limpo. Passar a redação a limpo é a mesma coisa que você passar a sua resposta no cartão resposta. Então iniciar pela redação e pelo planejamento, fazer o rascunho, deixar aquele texto pronto. Porque ele pode trazer ali subsídios para você também responder as outras questões, tendo em vista que é uma prova temática. Se a redação não for aquilo que o candidato está acostumado a fazer e ter maior facilidade, então vá para a prova de múltipla escolha. Mas quando você começar a fazer as questões de múltipla escolha, não fique insistindo naquilo que lhe causa dificuldade. Percebeu que é uma dificuldade, que você não conseguiu chegar a um resultado, não insista nela, porque isso desestabiliza emocionalmente e pode fazer você perder o foco. Não sabe? Passe para a próxima. Não sabe? Passe para a próxima. Faça todas as questões que você consegue fazer tranquilamente e depois dedique toda a sua energia e seu tempo para aquilo que lhe causou dificuldade. Então, por isso que eu falo para poder iniciar com a redação, porque feita a redação, que é aquilo que demanda maior tempo, você vai para as questões de múltipla escolha.
Lembrando que pelo menos ali meia hora, 40 minutos para você passar limpo o cartão resposta e a redação se você deixar tudo para o último tempo. Mas para você deixar só esses 40 minutos, você tem que ter uma redação muito bem planejada. Um rascunho que está muito bonito, igualzinho o texto que foi passado ali, que não foi planejado. Então tem que ter relações, tem que ter escrita. É importante ter todo esse planejamento na hora de pegar a prova. Quando você fala de iniciar a redação primeiro, é porque demanda um pouco mais de tempo, de atenção, e que se deixar para o final, talvez o aluno carregado por outras emoções ali das questões objetivas, ele pode se atrapalhar? Exatamente, demanda mais tempo, demanda mais esforço, e aí com o cansaço pode ser que a redação não seja tão boa. Existem alunos que têm uma outra estratégia, porque já estão treinados a isso, então eles podem seguir essa estratégia. Então isso é uma sugestão, mas cada um entende quais são as suas facilidades. Por isso é importante fazer os simulados, entrar em situações reais de uso da prova, para você se conhecer e entender como vai ser o seu desempenho. Nessa questão do tema também, professor? Com certeza. Essa questão do tema, tem que entender o seguinte, assim, o tema da redação, ok, ele é um norteador, sempre vai ser bom, mas pensando numa prova temática, o El já usou esse tema como pretexto. Nem sempre uma questão vai estar relacionada direto com o tema. Às vezes tem uma palavra no texto base da questão que ele acha que é temática, mas não está relacionada àquilo ali. Então a UEL oscila, pode ter uma questão contextualizada, como pode ter uma que não tenha nada a ver com o tema que ele está sendo colocado ali. Apesar de ter uma palavra ou outra coisa que tangencia aquele tema principal da prova do vestibular. E prestar atenção também na questão como que a gente pode falar, dessa interpretação da leitura mesmo, né? O que a professora Laís disse semanas atrás aqui mesmo para o Folha Veste, né? Porque nós temos os textos de apoio, nós temos o enunciado, o comando e as questões. Dentro disso, é importante que o aluno também já faça as suas anotações, as suas observações, por mais que ele não consiga resolver no momento, mas que dê um atalho para que ele possa, talvez com a cabeça um pouco mais tranquila, resolver essa questão depois. Exato, porque a gente consegue desenvolver o raciocínio a partir de sinapses. As sinapses são relações. Então, quando eu pego uma palavra, eu levanto algum termo que vá trazer para mim algum sentido, alguma vivência que eu tenha com aquele conteúdo, pode ser que aquilo traga resposta. Então é importante fazer observações, anotações, deixar ali pistas. Não insista muito tempo para não perder tempo, mas é importante que isso aconteça assim. E sempre focar no comando do enunciado, que é o mais importante. Que são aqueles verbos também, né? Se é para relacionar, se é para caracterizar, se é para listar. Exatamente. Isso é um comando bacana. E professor, o que a gente consegue elencar de principais equívocos que às vezes o aluno comete e que isso pode aí até mesmo comprometer uma aprovação ou a nota de corte abaixar um pouco? Ok, a primeira delas é falta de leitura. Por incrível que pareça, alguns querem ganhar tempo às custas de uma má leitura. Então, comecei a ler uma questão. Esse conteúdo eu já sei o que vai me perguntar. Vai lá e responde. E tem muito problema nisso. Pode ser que não seja a pergunta que tenha sido feita para você, porque eu não prestei atenção no comando. Faço aquela leitura dinâmica, entre aspas, nas alternativas e eu já sei mais ou menos o que vai cair. É um grande problema, é a falta de atenção a partir da falta de leitura para poder dinamizar tempo. Outra questão muito séria é tomar cuidado com achar que você sempre tem que usar determinada fórmula, que é só conteúdo pelo conteúdo. Não, estabeleça relações. Então, como isso aqui pode ser explicado pela geografia, pela história? Porque numa única questão pode ser cobrado diversos componentes. Então, cada alternativa pode trazer um componente diferente. Então, não vai com aquela cabeça fechada, essa questão é só de história, só de matemática. Podem envolver e criar relações entre os componentes. Então, mudar o modelo mental e, ao mesmo tempo, não deixar de fazer a leitura por completo. E atenta. E também, nessa questão, por exemplo, professor, dos cuidados com a Covid e tudo mais, como que o aluno também pode ficar com a cabeça mais tranquila com relação a isso? Talvez ver uma sala um pouco mais cheia, talvez ver ali um candidato também que pode não estar seguindo totalmente as regras, focar nele e tentar deixar ali o que está ao seu redor um pouco de lado. A primeira coisa, o candidato tem que fazer a parte dele. E isso não só no dia da prova, antes. Para que eu esteja presente à prova da UEL, eu preciso ter saúde. Então, mais do que nunca, seguir à risca todas as recomendações. A gente tem que fazer uso de máscara em todos os ambientes que você estará nos dias anteriores à prova, manter o distanciamento dentro do possível. Então, eu preciso estar bem de saúde, então eu vou fazer a minha parte. E entender que hoje, felizmente, é uma parcela da população que está vacinada, completamente imunizada. Então, assim, você vai encontrar um público cuja idade já deve estar completamente imunizada. Pode ter um ou outro que por questões diversas não tenha se vacinado,
Mas entender que você vai manter a máscara, você vai estar num ambiente em que todos estarão seguindo regras. E que aquele que não cumprir regras também será penalizado. Não será permitido um aluno que não faça uso de máscaras. Então, assim, entender que naquele momento a pandemia não é a prioridade. Ele está com saúde, consegue fazer a prova, demonstra que foi melhor para ele. Professor, na parte de estudo, essa última semana agora, a gente falou dessa questão de procurar relaxar um pouco e tudo mais, o que tinha que estudar já foi estudado, mas o aluno pode de alguma forma listar coisas pontuais para ele estudar, fazer algum tipo de resumo. Bom, isso é importante para ele? Sim, também. É importante, mas fazendo revisões pontuais e assertivas. Então, sendo pontual sem se desgastar demais, que não vai adiantar agora você querer estudar tudo, e assertivo no intuito de entender o seguinte: se eu estou bem em determinado componente, eu não vou me desgastar e me debruçar para ele tanto quanto eu deveria pela outra. Então, se minha dificuldade é biologia, é ali que eu vou focar. E entender que 2 ou 3 dias antes da prova, esqueça. Não adianta querer se matar de estudar. Tem aqueles alunos que ficam desesperados, e que é um problema muito sério. Haverá plantões de vésperas, né? Então, aqui no Marista nós vamos promover um plantão de véspera, inclusive aberto para a comunidade. É importante participar desses plantões, mas entendendo que eles não vão salvar. Eles talvez deem pistas ou coisas que de última hora ajudem na memorização. É importante participar deles sim, mas entender que eles não são a resposta para uma aprovação de vestibular. Não importa o plantão que seja feito em qualquer outra escola, em qualquer lugar. Muito bem, professor, acho que é isso, né? Para a gente não fazer muito repete também de tudo que a gente conversou. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar, de uma orientação, de algum recado final? Fique à vontade. Sempre manter a tranquilidade. O aluno que estudou, que fez a parte dele, precisa manter a tranquilidade e mostrar daquilo que ele deu conta de fazer. Entender que alguns cursos, além da aprendizagem, tem sorte, então não fique sofrendo por antecipação. O emocional faz toda a diferença na hora de realizar a prova. Isso é muito importante. Muito bem, conversamos então com o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Colégio Marista aqui de Londrina, e a gente encerra então o nosso Folha Veste 2022. Conversamos sobre o Enem, conversamos também sobre o vestibular da UEL. Próximo domingo, então, dia 6 de março, diversos alunos, então, em um momento muito importante, prestando vestibular, claro, em busca de ingressar no ensino superior. Professor, novamente gostaria de agradecer a sua atenção conosco. Muito obrigado por todas as informações, por todas as orientações. Aproveito aqui também para deixar o meu agradecimento para os demais professores aqui do Colégio Marista. Não vou listar todos aqui porque eu posso acabar esquecendo, mas todos os professores que contribuíram com o seu conhecimento também e que a gente pôde levar essas informações para os nossos alunos. Um grande abraço para você e até a próxima parceria Folha e Colégio Marista. Muito obrigado.